Olá, irmãos, novamente reunidos para estudar a Santa Palavra do Senhor. Vamos dar sequência aqui no capítulo 17 de Gênesis, versículo 15. Estamos estudando Gênesis no tempo de Abraão. Então vamos primeiramente orar para que Deus venha esclarecer a nossa mente e o nosso coração. Pai querido, Pai de amor, nós te damos graças pelo privilégio de estarmos na Tua presença, buscando a Tua face através da Tua Santa Palavra, para seguirmos Tua direção para a nossa vida. Sê conosco, esclarecendo-nos a mente e o coração, em nome de Jesus. Amém. Gênesis 17, 15. Vamos dar continuidade. Deus muda o nome de Sarai. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Deus havia mudado o nome de Abrão para Abraão. Abrão significa pai exaltado, aquele que quer ser pai de qualquer maneira. E Abraão significa pai de multidões, pai de numerosas nações. Porque Deus, então, mudou o nome de Abrão para Abraão, para que Abraão, então, falasse todas as vezes que o nome dele fosse pronunciado Abraão, então se saberia que Abraão era pai de multidões, e ele estaria sendo chamado de pai de multidões. É preciso crer e declarar aquilo que cremos, declarar crendo, para que a bênção aconteça. Crer na palavra de Deus e declarar a palavra de Deus. Ao falar Abraão, ele estava declarando a palavra de Deus, de que ele era pai de multidões. E agora ele vai facilitar também as coisas para Sarai, mulher de Abraão, que não acreditava. Ela tinha dificuldades de crer, porque ela era estéril. Ela chegou a rir quando Deus falou que ela haveria de ter um filho. Eis porque foi dado o nome para o filho dela de Isaac, que significa riso. A Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Sarai significa minha princesa. Aquela palavra que o marido dá para a sua esposa, porque a ama e a considera, e então ele chama de minha princesa. E Sara significa princesa, princesa de verdade. Deus estava dizendo: tu tens sido princesa de Abraão, mas agora tu és princesa de verdade. E Deus diz por quê? Versículo 16. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Observa, irmão, este detalhe importante. Eu a abençoarei e ela se tornará nações. Nós nos tornamos nações porque Deus nos abençoa. A bênção de Deus na nossa vida, então, nos torna nações. Recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, recebemos em nós a abundância da graça. A bênção de Deus já está em nós e então poderemos nos tornar nações. Mas é preciso, portanto, que vivamos em Cristo para que essas bênçãos se manifestem. E temos dito que viver em Cristo é viver no propósito de Deus. E o propósito de Deus é que sejamos pais de nações. Então, o propósito de nossa vida central deve ser de todo crente, de ganhar vidas e fazer discípulos para o Senhor Jesus, até constituir nações espirituais. Quando estamos assim com este forte desejo no nosso coração, Deus nos abençoa e nos tornamos nações.
Provérbios 10, 24 diz: o anelo do justo, Deus o cumpre. O anelo dos justos, Deus o cumpre. O desejo ardente do coração do justo, Deus o cumpre. Era o desejo ardente do coração de Abraão ser líder, ser pai de nações. E então, por isso, Deus cumpriu. E hoje temos nações descendentes de Abraão, inclusive os crentes bíblicos, os cristãos bíblicos, os cristãos nascidos de novo, são todos filhos de Abraão. Os que não nasceram de novo, precisam nascer de novo. Versículo 17. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Observe, Abraão havia se desenvolvido na fé. E ele se tornou poderoso em fé. Ele acabou se tornando nosso pai na fé. Quando todos nós queremos aprender fé, vamos estudar a vida de Abraão e todos os princípios de fé estão ali na vida de Abraão. Porém, ele não começou cheio de fé, ele foi crescendo em fé, a fé cresce. Todos nós que recebemos a Jesus como Salvador e Senhor, recebemos uma medida de fé, de Romanos capítulo 12, versículo 3. Mas diz a carta aos Tessalonicenses que essa fé cresce. E como cresce? Por meio de ouvir, estudar e meditar na palavra de Deus. E então a fé cresce. Porque, como nos diz Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir, ou a fé vem pela pregação, a pregação ou o ouvir vem pela palavra de Cristo. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: tomara que vive Ismael diante de ti. Agora, Abraão, com a sua dúvida no coração, falou para o Senhor: olha, viva Ismael diante de ti. Deus respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele, com Isaque, a minha aliança perpétua para a sua descendência, aliança para sempre, para a descendência de Isaque. Então, isso aqui está bem claro com quem Deus estabeleceu a sua aliança. O Senhor Jesus Cristo nos introduziu nesta aliança. Gálatas, capítulo 3, versículo 29 diz: e se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. O Senhor Jesus nos introduziu na descendência de Abraão. Versículo 20. Quanto a Ismael, eu te ouvi. Abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo. Ou seja, ele será prolífero, terá uma descendência numerosa, e o multiplicarei extraordinariamente. Irmãos, eu não sei bem quantos árabes há na face da terra, mas há mais de 700 milhões de árabes hoje sobre a terra. Gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Por que é importante essa informação e essa decisão de Deus de dar 12 príncipes a Ismael, de dar 12 filhos a Ismael? Observe, irmão, quem foi o líder da nação de Israel? Abraão.
Mas a nação não se chamou Abraão, se chamou Israel. Quem se entregou voluntariamente no Monte Moriá para ser morto, se deixou amarrar por seu pai. Alguns pintam o Isaque como um menino, uma criança, e não era, era um rapaz. O texto bíblico, capítulo 22 de Gênesis, a gente vai ver mais adiante, é bem claro, ele era um rapaz, e Abraão não teria condições de amarrá-lo à força. Ele se entregou. Por isso, Jesus se entregou também voluntariamente, porque Isaque se entregou voluntariamente. E Isaque se entregou, e porque Isaque se entregou, Jesus se entregou, porque Abraão entregou Isaque, o pai entregou Jesus. Tudo que você planta no reino de Deus, você colhe. Então, aqui nós temos que Isaque não se tornou o nome da nação de Israel. Nem Abraão, o pai da nação, nem Isaque, o que se entregou, mas o Jacó, cujo nome foi mudado para Israel, é que teve o seu nome perpetuado como nação de Israel. Por que razão? Porque o único que teve 12 filhos, 12 príncipes, foi Jacó, Israel. Ele teve 12 príncipes. 12 é o número de governo. Os números na Bíblia Sagrada, eles têm importância. 12 é o número de governo. Justamente por isso é que o Senhor Jesus também procurou ter 12 discípulos. 12 discípulos. Para ganhar legalidade no mundo espiritual, para ser o líder de uma grande nação, de uma poderosa nação. Gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Então, o número de governo, para ser um grande governante, ter 12 discípulos diretos é de extrema importância. Esses 12 irão administrar o povo junto com você. Vamos ver isto no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 15 em diante. A escolha de Matias. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Jesus subiu aos céus, e ali mesmo, e aí os discípulos voltaram para Jerusalém do Monte das Oliveiras, e entraram, subiram para o cenáculo, e lá, naqueles dias em que eles estiveram no cenáculo, esperando a descida do Espírito Santo, que o Senhor Jesus disse, esperem aqui que o Espírito Santo virá. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse, irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas Iscariotes, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos,
fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que entre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. Por que não permaneceram 11? E já que tinham 2, por que não constituíram 13? Por que tinha que ser 12? Uma razão é que tinha sido profetizado. Mas por que foi profetizado? Para completar os 12, que no 12 era o número e é o número de governo. É o número de governo. Então propuseram 2. José, chamado Barsabás, cognominado Justo. O José, chamado Barsabás, era cognominado Justo. Olha, o grupo de discípulos tinha em tal destaque esse José, que chamavam a ele de Justo. E um outro, chamado Matias. E orando disseram, tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte cair sobre Matias, sendo-lhe então votado o lugar com os 11 apóstolos. Deus conhece o coração das pessoas. Os homens julgam pela aparência. Os discípulos julgaram que José seria o escolhido, porque ele era o justo. Mas Deus escolheu Matias. Muito bem, retornemos. Então, nós já sabemos o porquê dos 12. Por isso, Deus disse, no capítulo 17 de Gênesis, versículo 20, quanto a Ismael eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo, e o multiplicarei extraordinariamente, gerará 12 príncipes. Por quê? Porque ele seria líder de uma grande nação, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará à luz neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. E fim desta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Deus estava fisicamente presente diante de Abraão. Certamente é o Senhor Jesus. É Jesus, todas as aparições físicas de Deus, é Jesus que se apresenta. Então aqui estava conversando com Abraão e agora se retirou, se elevando da presença de Abraão. Amados, aqui nós temos a importância do discipulado, porque se você tem 12 filhos, você vai tratá-los bem, vai orientá-los bem, vai procurar cuidar deles, e cada um deles vai procurar cuidar também de 12, e dessa maneira ganhamos, cada um de nós, legalidade para a conquista de uma nação espiritual. Que o bom Deus tenha falado ao seu coração. Neste instante, em nome de Jesus, eu quebro toda oposição à palavra de Deus no seu coração, para que você, entendendo espiritualmente esta verdade, venha a praticá-la e assim liderar uma grande nação para o Senhor. Meu irmão, minha irmã, se Deus abençoar você, e Ele abençoa todo aquele que, assim como Abraão, queria de todo o coração, acima de tudo mais, ter um povo
como seu maior desejo, seu maior sonho na vida, Deus te abençoa se você pensar assim e lhe dará um povo e você se tornará nações, como Sara se tornou. Reis de povos procederão dela, disse o Senhor a respeito de Sara. Reis de povos do Senhor. Serão os líderes de nações espirituais. E uma nação mínima é de 1000 salvos. Querido, fique com Deus, minha irmã, fique com o Senhor. Que a paz do Senhor seja em seu coração, agora e para sempre. Amém. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo.